Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Com grande alegria que nessa noite, meio na correria, chegamos um pouquinho atrasado em cima da hora, né? Mas que Deus nos concede a graça de nós podermos assim partilharmos a santa palavra nesta noite. Amém? Está sendo uma bênção essas semanas? Oh, glória! Para quem não me conhece, meu nome é Ailton, sou da cidade de Piquete, sou casado, tenho um filho e sirvo no grupo de oração Sagrada Família, que acontece nos dias de hoje. A Lourdes não veio, ela foi para o grupo, né? Acompanha a mim neste dia o Miltinho, nem sei onde ele está lá na capela, está rezando. E, como diz, vamos mergulharmos na graça de Deus. Eu convido então você a pegar comigo a palavra de Deus no livro, aliás, no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versos 40 até os 56. Convido você a ficar de pé um momentinho para a gente proclamar a palavra de Deus, por favor. Se alguém tiver a Bíblia CNBB, a página é 1362. Alguém tem a Ave Maria para ajudar os irmãos? 1358? 1358, quem tem a Bíblia é a Ave Maria. E a palavra de Deus para nós nessa noite, ela é assim revelada. Quando Jesus voltou, a multidão foi recebê-lo, pois todos estavam esperando por ele. Veio então um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, e caindo aos pés de Jesus, pediu que fosse à sua casa. Sua filha única de 12 anos estava nas últimas. Enquanto Jesus estava a caminho, a multidão o comprimia. Uma mulher que sofria de hemorragia já por 12 anos e gastara tudo o que possuía com médicos, sem que ninguém conseguisse curá-la, aproximou-se dele por detrás e tocou na franja de seu manto. Instantaneamente a hemorragia estancou. Jesus então perguntou: quem tocou em mim? Enquanto todos negavam, Pedro disse: Mestre, são as multidões que te cercam e te apertam. Jesus, porém, disse: alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. Vendo que tinha sido descoberto, a mulher, tremendo, lançou-se por terra aos pés dele. Diante de todos, explicou a razão por que o tinha tocado e como tinha ficado curado instantaneamente. Jesus então lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto ainda estava falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: não tenhas medo, somente crê e ela será curada. Quando chegaram à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam, mas Jesus disse: não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Zombaram dele, pois sabiam que ela tinha morrido. Então ele pegou a menina pela mão e exclamou: menina, levanta-te. Ela voltou a respirar, imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram extasiados, mas Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Palavra da salvação.
possamos nos assentarmos, que estas santas palavras, este evangelho que nós acabamos de proclamar, possam eles perdoarem os nossos pecados. Meu irmão, entrando no contexto desta palavra, nesta noite, cujo texto até um pouquinho longo, mas é para que a gente não fuja do contexto daquilo que a palavra nesta noite, ela quer trazer para nós como mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de fé, que é o primeiro dom do Espírito que nos é dado pelo batismo, para que a gente faça jus dele, para que nós possamos usarmos a fé e pela fé nós alcançarmos o nosso impossível. Amém? Portanto, esta palavra começa a mostrar para nós um quadro, traçando um perfil, que muitas vezes ele está diretamente voltado na realidade do que nós estamos vivendo no dia de hoje. Olhando para a realidade de Jairo, esse chefe da sinagoga, podemos deduzir nesta palavra que ele, quase certo, era de uma linhagem levita. Porque somente os levitas cuidavam do templo, das coisas de Deus. E o próprio Senhor Deus disse aos levitas que eles seriam uma porção escolhida, que não teriam uma herança no meio do seu povo, mas o próprio Senhor seria a sua herança. E os levitas se dividem em dois grupos, da classe sacerdotal e todos aqueles que têm um trabalho específico dentro da igreja. Segundo ponto que nós analisamos e nós conseguimos enxergarmos no fundo desse texto, é que ele, sendo um levita, ele conhecia profundamente a palavra de Deus, e pela fidelidade que lhe tocava, ele não podia dar ouvido a um qualquer homem que principalmente se titulasse ou dissesse ser Deus ou Filho de Deus, porque Deus para eles era o único, aquele aos quais eles revelavam. Mas, portanto, esse passo de fé faz com que esse homem abra o coração e vá de encontro com aquele que tudo pode. Olhando para o perfil dessa mulher, antes de nós entrarmos na pregação, nós vamos vermos que é uma mulher praticamente falida. Se nós formos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 25 e 26, nós vamos vermos que a palavra diz que essa mulher praticamente, ela sofria, como diz esse mesmo texto, de 12 anos deste fluxo de sangue, ou seja, dessa hemorragia. Vai dizer que essa mulher, praticamente, ela sofreu na mão dos médicos. Marcos é mais detalhado nesse texto. E que ela gastou tudo o que ela tinha. E no Evangelho de Marcos diz que a situação dela piorou ao invés de melhorar. Outra questão que nós levantamos a respeito dessa mulher, que é uma mulher propriamente dita impedida de viver no meio da sociedade. Só para a gente entrar na pregação, para você ver o perfil desses os quais Deus fez uma obra tremenda na vida deles. Mas por quê? Porque ela é considerada, como diz a palavra, não fala aqui, mas ela era impura. Se você for no livro de Levítico, capítulo 12, lá está a lei acerca da mulher que deu à luz, e foi exatamente isso que Nossa Senhora cumpriu no 8º dia, circuncidando Jesus. Vai dizer que a mulher que desse à luz, ela teria um fluxo sanguíneo, que isso é natural, ela teria 8 dias, dentro de 8 dias, a partir do dia que ela deu à luz, ela faria então a purificação, levando a criança, apresentando ao templo, e cumpriria mais 33 dias, purificando-se para que ela pudesse então tocar as coisas santas, participar da assembleia. Mas se fosse uma menina, vai dizer que isso aí dobra. Já são 16 dias e são 66 dias para a purificação. E quando nós vamos para Levítico, versículo 18, 19, mas principalmente no 20, 18,
vai dizer, para você ter ideia o que era ser impuro, significa que, por exemplo, dentro do casamento, um homem que tocasse a mulher no tempo da sua menstruação, do seu fluxo de sangue, os dois eram cortados do meio do povo de Deus. Deu para entender, irmão? Essa mulher era uma mulher excluída da sociedade, essa mulher era uma mulher excluída da assembleia, e digo para você, até mesmo dentro da família, porque era um fluxo contínuo. Com certeza, se ela era casada, ela não vivia junto da sua família. Se ela tivesse o pai, mãe, irmãos, eu digo, ela não viveria, porque isso aí, já além de ser uma pessoa impura constante, era uma pessoa que eles consideravam maldita, que não poderia viver no meio também familiar. E eles designavam aquele que sofresse algum tipo de mal, ou uma enfermidade, ou uma doença incurável, eles diziam que a pessoa teria pecado ou alguém da família pecou. E nós vemos mais adiante isso em João capítulo 9. Outro elemento para a gente entrar na nossa pregação, é uma mulher que também já estava desesperançosa, ela praticamente não tinha nenhuma esperança, a não ser naquele momento Jesus. E aquela mulher tinha, como diz o versículo 47, vendo que tinha sido descoberta, tremendo se lançou aos pés de Jesus. Isso porque ela se sentia pecadora indigna. A pergunta que eu faço para você hoje, meu querido, minha querida, como é que você se sente hoje na presença de Jesus? Meu irmão, diante do seu impossível, diante da muralha que você precisa que seja derrubada no nome de Jesus, como é que está hoje o seu coração? Como é que está hoje a sua expectativa? Você perdeu a esperança já? Você não acredita que Jesus pode, no final de todo esse ciclo semanal que vocês estão vivendo, te conceder a vitória? Eu quero declarar para você, meu irmão, que Deus, Jesus, tem uma bênção para você. Porque, em primeiro lugar, Deus é bom, Deus é fiel. Eu digo para você que se estamos esperando em Jesus, eu digo, se nós buscamos nele, eu digo, uma das coisas que não pode morrer em nós é algo que se chama a esperança, porque a esperança, ela anda juntamente com a fé. Eu posso dizer que se eu perco a esperança, eu estou perdendo também a minha fé. Eu digo para você que quando nós avivamos a nossa esperança, quando nós colocamos as nossas fichas, apostamos em tudo em Jesus, é uma prova que nós somos chamados a fazermos, de provarmos a fidelidade de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, irmão. Portanto, eu digo para você que aqueles que fazem essa experiência pessoal, que depositam a sua fé em Jesus Cristo, eu digo, não são decepcionados nem confundidos. Eu digo para você que passe o tempo que passar, mas eu digo para você, a solução, a resposta vem, porque Deus é bom, Deus é fiel, e faz isso porque Ele nos ama. E digo para você nessa noite que você não se sinta menos amado por aqueles que você vê que talvez esteja numa boa, a sua situação, tanto financeira como dentro da família, como também pessoal, esteja bem. Talvez nós nos sintamos menos amados, menos valorizados, menos queridos, e portanto, consequentemente, a nossa esperança se esvai. Eu quero dizer para você, recobra em nome de Jesus a esperança segundo a fé que Deus coloca, derrama no seu coração nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Como diz em Gálatas 6, também Romanos 2,11, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não nos dá a graça, Deus não olha para nós, Deus não intervém na nossa situação, porque talvez nós somos melhores, ou talvez não deixa de dar aquilo, ou responder aquilo que nós precisamos e buscamos neles, porque nós somos piores. Deus faz isso porque Ele ama a mim e ama a você. Portanto, a palavra
Continua dizendo para nós, Jesus não está preocupado talvez com as nossas faltas. Essa mulher tinha no coração algo que ela dizia, se eu tocar na hora, então ela chega de mansinho em Jesus, como que no meio da multidão, onde ela não era percebida. Talvez algumas pessoas não conheciam o seu problema, porque se eles conhecessem de fato o problema daquela mulher, eles afastariam ela dali, porque ela era uma impura. E ela toca, mas ela toca em alguém que já descobre, que ela vai olhar, puxa vida, isso aqui é o mestre de Israel, é aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. E pela lei, essa mulher sofreria uma pena, no mínimo, de ser injuriada, de ser maldita diante das pessoas, humilhada diante das pessoas. Mas eu digo para você, esse mesmo Jesus que olhou para essa mulher com profundidade e a amou, eu digo, é o mesmo Jesus do dia de hoje, que olha para mim e olha para você com misericórdia. É o mesmo Jesus que dispensa a mim e a você, e quer Ele fazer isso aí, dispensa a mim e a você, como diz o seu amor em forma de misericórdia. E digo mais, meu querido, será que nós estamos servindo talvez um Deus errado, que pensa como nós, que sente como nós? Talvez poderíamos dizer que poderíamos ter uma decepção em servir um Deus que tem e pensa e age como um ser humano, mas o próprio Jesus diz para nós, vós que sois homens maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E quem tem o Espírito tem tudo. Eu digo, o resto é consequência, meu querido. É uma prova que o Senhor dá de amor, de misericórdia, de um Deus de perto, um Deus que quer intervir na minha, na sua vida. Meu irmão, seria em vão estarmos aqui presentes nessa noite buscando algo em Deus, se Deus agisse como nós. Vamos falar, nós que somos pais, nós damos o melhor para os nossos filhos. Nós damos a vida, nós nos esforçamos para que eles recebam o melhor que nós possamos darmos. Mas eu digo para você, se a própria palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus deu o seu Filho único, e lá em João 3,16, Ele deu tudo o que Ele tinha. E Ele fez aquilo para provar para mim, para você, aquilo que nós não temos coragem de fazer. Ele fala, diz, eu vou dar o meu Filho, ou seja, a palavra diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E diz, quem crer não será condenado, mas aquele que não crer já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Mas não vamos falar de condenação eterna, mas falar de um crer que nos leva a esperar na misericórdia de Deus, um crer que nos leva a esperar na bondade de Deus, um crer que leva-nos a esperar na intervenção daquele que tudo pode, que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa salvação, irmão. É isso que a palavra também vem nos dizer, de depositarmos toda a nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a prova que nós somos chamados a fazer, mas uma prova com certeza de vitória, irmão. Não é uma prova onde nós lançamos as nossas fichas naquilo que é incerto, naquilo que é inseguro. Eu diria para você que mesmo que nós conhecêssemos bem o mercado hoje de investimento, que você pudesse apostar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro hoje naquilo que hoje é favorável dentro da Bolsa de Valores, eu digo muito mais em Jesus, é uma certeza que as bênçãos serão multiplicadas, porque Deus é fiel. 2 Timóteo 2,3 vai dizer, mesmo que nós o renegamos, Ele continua fiel, porque Ele não pode se desdizer, ou seja, aquela fidelidade que a palavra diz que Deus traz em si, porque Ele é Deus, eu digo, Ele não revoga. Como diz, ela é perene. Possamos sermos nós infiéis com o Senhor, mas a fidelidade dEle permanece para sempre, irmão. Porque Deus é Deus, senão Ele não seria Deus.
Continua a palavra ainda dizendo para nós, e Ele é o único que tem a solução para o meu e para o seu problema, meu irmão. Exemplo, deixa eu partilhar, não estava no script, ou seja, preparado, mas dizendo para você, vai fazer 2 anos o Robson, os irmãos sabem disso aí, que nós estamos na peleja. Aliás, eu falei aqui o ano passado, estou desempregado, continuo ainda. Mas essa fidelidade de Deus, o que Ele falou, o ano passado, diz, não faltará o pão, Ele não falou assim, não foi o pão, não faltará o azeite e nem na sua ânfora, nem a farinha na sua vasilha. Não pedirás emprestado e não ficarás devendo nada a ninguém. Eu reconheço que o Senhor está permitindo, não falta nada. As nossas contas estão pagas. Irmã, se você virar eu para baixo, você acha umas moedinhas, umas notinhas daquela de verde, não é aquelas uma de R$2. Você está entendendo? Mas Deus é fiel. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Isso não quer dizer que eu seja melhor que você de maneira nenhuma, mas eu estou falando para você, quando a gente se lança na misericórdia de Deus, a gente vê que Ele supre as nossas expectativas. Interessante, é normal nós pensarmos o que vai ser do dia de amanhã, como que nós vamos fazermos, eu tenho que resolver isso, e temos, as contas do mês vão vindo, vem uma, você paga, vem a outra, mas eu digo para você, Deus é fiel. Até eu vim aqui para cá, falei assim, não é possível, os irmãos de Cruzeiro estão brincando comigo, mas o Senhor, eu ultimamente só tem caído palavra dessa natureza, e eu olho para a palavra e assim, eu não posso tutibiar. Eu prego a palavra pregada é palavra vivida. É fácil, não é, irmão? Como humanamente, como eu sou igual você, eu me coloco na presença de Deus, e aí, Senhor, eu tenho pregado a tua palavra, eu não vou vacilar. Mas o Senhor está vendo que é o meu humano, agora eu estou pedindo para o Senhor, eu preciso da vossa intervenção, da tua ajuda, Senhor. Mas Deus responde com fidelidade, irmão. Você está entendendo? É essa diferenciação que eu quero mergulhar com você nesta noite, de buscar entender que Deus que nós temos buscado, que Deus que nós temos servido. Não é um qualquer deusinho, não, meu querido. Desculpe que nós temos visto aí fora aí, que você vai lá, como diz, faz isso, aquilo, até paga, como diz, e dá uma cachimbada para lá e para cá e está resolvido o seu problema. Não, esse é o Deus onipresente, onisciente, onipotente e eterno, que tudo pode. É esse Deus que diferencia de todos os demais outros, e que eu atesto para você, que não existe outro tal como o nosso Deus. Irmãos, é por isso que nós somos chamados nos dias de hoje a fazer uma experiência concreta. Portanto, a palavra vai dizer, há uma necessidade então do uso da fé. E nós vamos vermos que esses personagens, o que eles receberam em forma de bênção foi a partir da fé. Mas o que é fé? Melhor e única definição que eu vejo na Bíblia está em Hebreus 11, 1 e também no versículo 6, que vai dizer, fé é a certeza daquilo que se espera. Fé, esperança, virtudes teologal andam juntos. Faltou esperança, não tem fé, não tem fé, não tem esperança. É demonstração das realidades que não se veem. Vai para o versículo 6, mas diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se nós olharmos para o versículo 44 e 48, vai dizer para nós, aproximou-se dele a mulher por trás, tocou a franja do seu manto, instantaneamente a hemorragia estancou. Versículo 48, Jesus disse então a ela, tua fé te salvou, vai em paz. A realidade do Jairo, versículo 49 seguintes, nós vamos ver, enquanto ainda estava falando, alguém da casa do chefe da sinagoga disse, tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Meu irmão, eu quero que você vá comigo nesse versículo para nós mergulharmos nele. Meu irmão, e você imagina comigo esse homem que chega alguém e diz, olha, Jairo, esquece.
deixa Jesus, deixa o mestre em paz. O que ele podia fazer enquanto ela estava viva, sua filha querida, dileta do seu coração. Infelizmente, irmão, morreu. Não tem mais jeito. Meu irmão, eu quero perguntar para você hoje nessa noite. O problema que você está vivendo, seja ele pessoal, seja ele familiar, você acha nesta noite que morreu, que não tem mais jeito para Jesus? Jesus manda nos dizer nesta palavra: não temas, não tenhas medo, apenas creia. Meu irmão, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de algo que é impossível. Aquilo que é possível você fazer, eu digo para você e eu, nós fazemos a nossa parte, que essa é a nossa obrigação, fazer a nossa parte. Mas eu quero dizer para você que você é chamado a depositar a sua confiança no Deus do impossível. Eu quero dizer para você que a impossibilidade, aquilo que você não pode mais fazer, aquilo que eu não posso mais fazer, eu digo, tem jeito, tem solução, porque nós conhecemos e nós servimos um Deus do impossível, aquele que tudo pode. Aquele que disse, propriamente dito, para Nossa Senhora, quando o anjo relata tudo e como deveria acontecer a sua concepção virginal, e ele, no versículo 37 de Lucas 1, ele simplesmente resume esse versículo dizendo: para Deus nada é impossível. Meu querido, eu quero dizer para você, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, reanime. Reanimar significa criar ânimo, significa criar vida. Vida, não estou dizendo que você fisicamente está morto, mas que o seu espírito se alegre, que o seu espírito tenha convicção e certeza que Deus intervirá na sua necessidade, como intervém na vida e na necessidade de todos aqueles que se lançam inteiramente no Senhor e esperam nele. Portanto, a partir da sua fé, eu digo para você, não deixe que a sua pessoa se esmoreça na fé. Esse é o dom que você tem que pedir a cada dia. Senhor, eu sei que a situação não está, Senhor, boa. Eu sei, Senhor, que aquilo que eu estou hoje buscando em Ti, Senhor, é difícil, mas aumenta, Senhor, a minha fé. Senhor, me dá, Senhor, uma fé viva, me dá uma fé nova, Senhor. Aí eu digo para você que é essa arma, esse dom que vai fazer com que você rume até a vitória, meu querido. Porque Deus te levantou, eu quero dizer para você ser vitorioso no nome dEle, não derrotado. Mas aí você está pegando aquilo que eu já vi falar, que algumas pessoas dizem, dos milagres, de milagrada. Meu irmão, desculpa dizer, mas Jesus Cristo, diz a palavra, é o mesmo de ontem, hoje e sempre. João 14, 12, vai dizer: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores do que essa. Promessa de Jesus. Nós vamos para Marcos capítulo 16, verso 17, seguinte, vai dizer: aqueles que creem em mim exporão as mãos dos enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas. Amém? E tudo é obra de Deus. Se beberem algum veneno mortal, não lhes farás mal. Mas por quê? Porque Ele quer operar e cooperar com a humanidade. Mas nós devemos entender, mas por que Ele faz isso com a gente? Em primeiro lugar, não é porque eu e você, nós merecemos. Mas é porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado. É assim que Ele continua, vai dizendo na carta de São João. Na verdade, Ele deseja que o nome dEle seja glorificado, ou seja, conhecido. E você é esse instrumento que Deus coloca aqui para que o nome dEle seja glorificado a partir da obra que Ele fizer na sua vida. Mas isso é verdade, a Bíblia diz, João 9, 1, 3. Se você for na sua Bíblia, olha lá quando os apóstolos passam com Jesus e olha aquele homem enfermo. Quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi os seus pais?
E Jesus falou, não foi ele e nem os seus pais, mas esta é a ocasião para que o nome de Deus seja glorificado nele. Não foi só ele não, meu querido, é eu e você. É tudo aquilo que Deus faz na minha vida, faz na sua família. As bênçãos que Ele derrama sobre a minha família, sobre a sua família. Os impossíveis que Ele opera na minha vida, na sua vida. É para que outros vejam e a partir de nós creiam no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possam aderir, buscá-lo, amá-lo de todo o coração, de terem uma certeza que em Jesus eles têm a solução para as suas vidas, que nós passamos a sermos a testemunha viva para que as pessoas olhem e dizem quão grandes coisas o Senhor operou na minha, na sua vida. Então eu posso dizer para você com toda a convicção, mais do que você quer, o Senhor deseja abençoar a minha e a sua vida, meu querido, porque isso parte em primeiro lugar dele e não de nós. É ele que quer vir ao nosso encontro, como vai dizer também, se ele faz isso também é porque nos ama. E vai dizer a primeira carta de João, claramente para nós a respeito deste amor. 1 João 4,10, definição de amor, mas ele diz assim, não foi nós que o amamos, foi ele que nos amou primeiro. Começa dizendo, nisto consiste o amor. Não foi nós que o amamos, mas ele nos amou primeiro. De forma que ele enviou o seu filho para morrer por cada um de nós. A iniciativa de amar é dele, não é minha, não é sua. É ele que olha para mim, olha para você, independente daquilo que nós somos. E ele diz, eu te amo. Por causa disso eu vou operar na sua vida. Por causa disso eu vou fazer na sua vida. Eu vou dar uma solução para você na sua vida. E nós olhamos, mas Senhor, eu não mereço. Eu sei que você não merece, Senhor. Mas por amor, porque eu te amo, eu quero fazer essa obra na sua vida. Que consiste, em primeiro lugar, Ailton, você tomar vergonha na cara de você ser melhor. É verdade, me leva à conversão. E aqueles que estão junto comigo, que convivem comigo, também darão uma resposta por aquilo que eles veem na minha e na sua vida. Você está vendo como que Deus é sábio, meu irmão? Só para me fechar então isso aqui, eu quero dizer para você, e é para também fazer a separação dos conceitos que nós vivemos no dia de hoje, que tem sido apresentado vários deuses, meu querido, e só existe um só Deus, Criador do céu e da terra, e tudo que essa terra, o que nela existe. Então você não está aqui nessa noite à toa, mas Deus trouxe você aqui para derramar bênçãos sobre a sua vida. Amém? Se você acredita, eu quero convidar você, a partir do dom da fé que você tem no seu coração, de você pedir, meu querido. Mas clame mesmo, sem nenhum medo. Clame na fé, numa certeza que Deus vai operar, que Ele vai, como se diz, te dar graça no final de toda essa campanha que vocês estão fazendo, que você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Amém? Deixa essa música ajudar a gente a rezar. Bota a mão sobre o seu coração. E vai dizendo já para o Senhor, eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Vai dizendo, eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse, Senhor, Jesus. Eu tomo posse dessa bênção na minha vida. Sim, Senhor, eu tomo posse. Vai dizendo, mesmo, Senhor, que eu olhe tudo isso, parece impossível, difícil, mas para ti, nada é impossível. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que Tu és o Deus de milagre. Eu sei que Tu és o Deus de milagre.